A oposição quer convocar os ministros da Casa Civil, Rui Costa, das cidades de Arder Filho e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, para esclarecimentos sobre o decreto que mudou o marco do saneamento, polêmico marco do saneamento. A repórter Paula Lobão, que também está de verde, assim como a Luciana, verde esperança, ela está acompanhando essa história. O que a oposição, Paula, vocês combinaram hoje o look, o que a oposição está dizendo a esse respeito? Boa tarde mais uma vez. Oi, Carlos, boa tarde mais uma vez para você, para todos que nos acompanham neste feriado. A oposição argumenta ilegalidade nesses decretos que foram assinados pelo presidente Lula, que trazem alterações no marco legal do saneamento. De acordo com os parlamentares da oposição, o presidente não poderia fazer alterações nessas regras por meio de decreto, porque o marco legal do saneamento ele foi amplamente debatido e foi aprovado pelo Congresso Nacional, seguindo todo o rito constitucional. A gente lembra aqui que o marco legal do saneamento foi aprovado pelo Congresso no ano de 2020, no então governo do presidente Jair Bolsonaro, e agora o governo do PT está dizendo que não fez alterações, que na verdade fez atualizações. Mas esse não é um entendimento dos parlamentares da oposição, eles não estão entendendo assim, estão vendo sim como mudanças e mudanças graves, mudanças sérias no entendimento desses parlamentares, e é por isso que a oposição vai pedir a convocação desses ministros que você citou. Rui Costa da Casa Civil, Jader Barbalho Filho das cidades e Valdez Góes, que é o ministro do Desenvolvimento Regional. Os parlamentares querem que esses três ministros prestem esclarecimentos a respeito dessas mudanças do governo do PT no marco legal do saneamento. E uma dessas mudanças é sobre a questão das estatais. Essa assinatura dos decretos de Lula traz de volta as estatais para esse setor do saneamento. Elas vão poder atuar no setor agora sem licitação e vão poder receber do governo federal dinheiro público, verba pública, sem grandes critérios e por um período que vai até dezembro de 2025. Isso está incomodando tanto, está causando tanta confusão e tanto indignação, na verdade a palavra certa é essa, está causando tanta indignação por parte dos parlamentares da oposição, que o Partido Novo, ontem à noite, ingressou no Supremo Tribunal Federal com um pedido para derrubar esses decretos assinados pelo presidente Lula esta semana. O Partido Novo entende que isso é um retrocesso. Inclusive, o presidente do partido, Eduardo Ribeiro, ele deu uma declaração, ele disse, abre aspas, o marco do saneamento destravou investimentos no setor e está caminhando bem para a solução de um problema tão grave no Brasil. Ele está se referindo ao saneamento, é claro. E ele diz, então, que essas alterações trazidas pelo decreto de Lula são um retrocesso. Carlos. Não só eles, né? Não só os parlamentares. A Sabesp, que é a companhia de saneamento aqui de São Paulo, e a Copasa, em Minas, se desfiliaram, anunciaram a desfiliação da entidade que representa as empresas de saneamento aqui no Brasil, justamente por causa do alinhamento da entidade com essa posição adotada pelo governo, e principalmente nesse aspecto que é a permissão para que as empresas continuem operando sem a licitação. A Sabesp divulgou uma nota dizendo que isso contraria, não é, o princípio de governança e da boa gestão nesse segmento. Vale dizer que a Sabesp está vivendo um momento em que ela se prepara, já a gente trouxe a informação inclusive com a parceria com o Banco Mundial e etc., para a sua privatização, o início desse processo. E o marco do saneamento teve um papel importante na construção dessa nossa história até aqui, justamente porque trouxe esse respaldo para as empresas, oferecendo uma perspectiva de futuro em que essa governança fosse acontecer. E aí alguns desses tópicos, como a Paula disse, acabam por descredibilizar esse processo que foi amplamente discutido, várias entidades do setor participaram, foi uma discussão longuíssima, talvez até mais longa do que precisasse ser, mas ela foi uma discussão longa e agora os decretos acabam por fazer com que tudo isso seja modificado. A ver como essa história vai avançar. Mas já além dos parlamentares, duas empresas, a Copasa e a Sabesp, já se manifestando contrariamente a essas mudanças.